serei a moderadora do painel de funding e financiamento imobiliário. O Dr. Carlos Ferrari falará um pouco das estruturas para investimento imobiliário e de fundos imobiliários como instrumento de política urbana. Na sequência, o Bira Rocha vai falar um pouco da LIG e o processo de securitização, e eles vão falar de forma sucinta a apresentação, e depois nós abriremos para eventuais discussões e questionamentos. Eu vou aproveitar ali o telão só para referência, né? Fica mais fácil. O tema hoje é falar um pouco de estrutura, e falar de estrutura só no bate-papo vai ficar um pouco monótono, então mais fácil, às vezes a ilustração ajuda um pouco. E é sempre muito bom poder falar aqui na DIT. Antes de mais nada, voltar a parabenizar o Abelha, o Olivar e o Kesi pela iniciativa do Ibradim. Acho que faltava realmente esse braço, né, na iniciativa jurídica. A gente, na parte de mercado de capitais e financiamento imobiliário, a gente tem se socorrido de uma comissão, que eu faço parte, inclusive, que fica dentro do Secov, da indústria da construção. E lá dentro, talvez, a gente não seja visto de maneira mais isenta possível, né? Você vai questionar alguma coisa, parece sempre que você está advogando em favor do construtor ou do empreendedor. Então, a nossa vocação ali fica sempre um pouco menos isenta. E eu acho que o Ibradim é muito positivo por esse aspecto. Ele vai poder pleitear e discutir assuntos de maneira mais independente e sem estar abraçando aí um ou outro lado da estrutura. Muitas vezes na CVM, quando a gente vai levar questões que impactam o setor imobiliário, a bandeira, né, de um lado ou de outro acaba atrapalhando essas questões. Dando início aqui a nosso debate, acho que um ponto preliminar aí para falar é que hoje até saiu uma matéria no Valor, trazendo aí a notícia da segunda era de valorização dos fundos imobiliários. Ou seja, é um período que a gente viveu num ciclo inteiro se formando, né? Os fundos voltaram, né, a representar um crescimento na indústria de captação de recursos, e isso é sempre muito bom poder falar depois de um momento que a indústria volta a ficar aquecida. A legislação de fundos de investimento para captação de recursos voltados ao setor imobiliário, ela é bastante antiga no mercado de capitais, né, de 93, 8668. Essa lei, na verdade, que criou o fundo imobiliário, ela veio num compasso importante exatamente para trazer necessidade de capital para o setor, né? A gente vivia um período, na década de 90, começo, né, da década de 90, passado ali a década de 80, com pouco investimento imobiliário, ou quase nenhum incentivo para financiamento de longo prazo. E a lei foi criada com esse intuito para justamente desenvolver a indústria e trazer um espaço para os fundos, para os ativos imobiliários com menor interesse até da atividade econômica, ou seja, ele tem um benefício, né, justamente não pagar PIS, COFINS, IR, CSL, né, toda essa discussão aqui que a gente teve agora há pouco, muito bem colocada, por sinal. No caso dos fundos de investimento em geral, você não vai ter nenhum problema em fazer uma permuta, em comprar e vender novamente, porque você não tem essa tributação. Então ele é incentivado justamente com esse propósito, de ocupar espaços onde justamente falta valorização, valor, né, agregado para aquela atividade. Será que isso, ao longo do tempo, aconteceu, né? Desde 93 para cá, esses fundos conseguiram ocupar esse espaço? O que aconteceu com essa indústria, ou vem acontecendo com essa indústria, né? E ao lado do fundo de investimento imobiliário, eu fiz um paralelo aqui com o fundo de participações. É curioso que o fundo de participações nasceu até tardiamente em comparação com o fundo imobiliário. Ele só foi ser regulamentado como é hoje em 2003. Então, né, quase 10 anos depois ali, que esse fundo passou a existir. E ele é, na essência, um fundo que não pode investir, a lei proíbe que ele invista em ativos imobiliários. Mas mesmo assim, a gente vai ver, ele é muito utilizado justamente para financiar a indústria imobiliária.
que será que isso acontece? Por que não o fundo imobiliário, que é aquele que foi criado lá atrás para essencialmente vir e ocupar o espaço, né, de desenvolvimento, de direcionamento de capital para essa indústria, não é ele que é utilizado para isso? Né? O que acontece até hoje que a gente não conseguiu ver essa percepção, assim, esse debate, se você usa, né, o fundo de participações ou o fundo imobiliário, ele acontece até hoje. Né? Semanalmente, mensalmente, alguém se questiona, pô, mas qual que eu vou usar? O que eu vou fazer? Melhor fazer um fundo de participações ou um fundo imobiliário? Né? Como é que isso funciona? Na prática, o que a gente enxerga antes de entrar na resposta a essas questões, a gente tem 3 categorias, né, principais dos fundos de investimento. E cada um deles, ou cada formação, ou cada estrutura desenhada, visa se ajustar exatamente na atividade imobiliária sobre a qual ele vai se debruçar. Então, eu tenho um fundo que se ajusta melhor para um determinado projeto, um fundo de varejo, fundo para compra e venda de imóvel, o fundo que investe num shopping center, então ele busca justamente a renda, a alocação daqueles ativos, um fundo de desenvolvimento imobiliário, corporação, etc. E, além disso, a gente tem o fundo de papel, né, o fundo dos ativos que o Bira depois vai contar um pouco para a gente essa história, que é o fundo de CRI, ou fundo de fundos, fundo de investimento imobiliário. Dentre essas categorias, a gente se identifica justamente que o advogado vai se debruçar pelo maior ou menor risco da atividade desses fundos. Então, se ele é um fundo só de papel, o que eu tenho ali de preocupação? Pô, que tipo de papel eu vou comprar? Né? Qual é o ativo que esse fundo vai selecionar? E aí as preocupações, né, sobre as quais a gente vai cuidar de regular, de estabelecer as regras, que é justamente a mesma preocupação que a Márcia estava colocando no painel de time sharing, ou nas questões de condominiais. O fundo é exatamente a mesma coisa, ele é um condomínio, ao invés de eu compartilhar o imóvel, eu compartilho os recursos. Né? E a regra é exatamente a mesma. Quanto mais bem regrado tiver o regulamento do fundo, a estrutura sobre a qual ele vai se desenvolver suas atividades, muito mais fácil vai ser a vida dele ao longo do tempo. O que a gente identificou na indústria, desde lá de trás, passando pela crise, e hoje voltando a ficar um pouco mais eufórica, né, de um ano para cá foram lançados mais de 140 fundos, de uma indústria que tem um volume aí, bem 340, o total de fundos que a gente tem por aí hoje registrados. Então, você acaba exigindo, né, um cuidado do advogado para cada uma das etapas, para olhar para o administrador, olhar para o ativo que ele vai investir e para o cuidado para qual investidor esse produto é voltado. É para pessoa física, é para investidor institucional, de acordo com cada um dos modelos que você imagina montar, você vai ser mais ou menos bem sucedido nessa busca, né, de capital de maneira rápida, barata, que eu acho que é o principal desafio. Muitas vezes eu ouço, pô, Ferrari, fazer fundo custa caro, nem quero saber disso. Né? E essa é uma questão que ao longo do tempo também a gente identificou e tem visto, né, que até parafraseando aqui, ou mudando um pouco o que o Felipe falou no começo da abertura, que ele falou que o advogado é criativo, não é o advogado, são os clientes que são criativos, o advogado apenas transforma isso em algo bastante tradicional, clássico, para se desenvolver. Né? Então, dependendo da estrutura, você consegue aumentar ou diminuir o risco do teu negócio e conduzir juridicamente as modelagens de acordo com aquilo que se pretende. Como eu falei, no fundo de papel, a preocupação principal vai ser selecionar os ativos. Né? Esse é o desafio maior. E aí onde está o problema, onde é o gargalo? É na execução de garantia. A gente viu aí, passamos por uma série de momentos difíceis. Os ativos de securitização, muitas vezes, tem lá o ativo alienação fiduciária, que a Cíntia não gosta, mas é um ativo que, de fato, foi muito importante para a indústria financeira, para a captação de recursos, a Cíntia foi muito feliz em falar isso. Ele veio com a bandeira de reduzir taxa, de reduzir o custo das operações, desde que você colocasse um ativo imobiliário dentro desse crédito.
E uma vez dentro do fundo, você tem uma dificuldade, uma preocupação bastante grande de como conduzir essas garantias. Essa é uma questão do fundo de papel que acabou sendo bastante vivida aí recentemente. Além da preocupação das garantias, tem um cuidado que se tem que ter, que é a limitação do investimento. O fundo não pode ir comprar o que ele quiser. Ele obrigatoriamente tem que estabelecer uma pulverização, uma divisão da quantidade de ativos que ele vai ter. Ele tem que ter, no mínimo, entre 10% e 20% na carteira. Isso é difícil para essa indústria. Você comprar o tanto de CRIs ou tanto de fundos, de cotas, para estabelecer essa pulverização, nem sempre é muito fácil. Os ativos são, de certa forma, raros, né? Pô, mas tem bastante. Não, eu sei que tem, mas eles estão na carteira das pessoas. Na transação, né, a liquidez no mercado secundário desses ativos é bastante mais difícil. O que mostra, esse é um exemplo de um fundo que a gente, enfim, participei dessa construção. Ele levou praticamente, acho que uns 5 anos, né, da vida do fundo para chegar nessa pulverização ideal, ou seja, ficar com 10% de cada um dos CRIs na carteira do fundo. Então ele tem um capital lá alocado de 100 milhões de reais, foi a oferta que ele fez. Ele não nasceu dali 6 meses com 100 milhões investidos em CRIs, ele não pode fazer isso. Ele carregava 90% do patrimônio investido numa LCI, num ativo de renda fixa qualquer, que seja autorizado para o fundo, que tem incentivo fiscal também, e aí aos pouquinhos ele vai gerando os créditos e comprando os CRIs. A todo momento ele tem que estar enquadrado. É um baita desafio para que essa indústria consiga fazer isso. Será que esses limites, né, são benéficos em qualquer momento? É importante poder ultrapassá-los? Né? Como é que isso acontece? Faz sentido permanecer com essa pulverização em todo e qualquer tipo de fundo? A gente tem algumas exceções que acabam acomodando isso, mas é um desafio também ainda regulatório da legislação para estabelecer regras que talvez se adequem melhor à realidade que a gente acaba encontrando. Mudando de tipo de fundo de renda, é o fundo que, na verdade, acaba tendo um apelo maior, é o fundo que a gente mais conhece, ele ficou famoso pelo chamado fundo de agência, né? Os bancos tiveram aquela obrigação de desimobilização, eles tiveram que tirar os ativos imobiliários dos bancos e passar a ter mais dinheiro, né, nos bancos e não mais imóveis. Com isso apareceu uma indústria bastante grande, que é esses fundos imobiliários que alugam agências bancárias. Nesse tipo de fundo, qual é a preocupação? Se no outro a gente tinha preocupação com as garantias, seleção, pulverização, concentração, que são vantagens e desvantagens que eu tenho, nesse de locação, qual que é o desafio? O que aconteceu na indústria que atrapalhou ou melhorou? Basicamente, o desafio foi crescer os ativos. Como eu aluguei um imóvel, eu vou ficar dono dele para sempre? É só esse imóvel? Qual é o desafio que eu tenho ali? Como é que eu faço para manter esse imóvel sempre valorizado? Não ter um problema de eu ter escolhido um ativo no local específico, dali 5 anos aparece um outro prédio mais novo e melhor e esse meu ativo começa a desvalorizar. Né? Como é que um administrador vai conduzir esse risco? É uma preocupação que ele tem em trazer mais dinheiro. A legislação, que a gente vai identificar, ela possui uma limitação para a captação de recursos que só pode ser feita por oferta pública. Então, se ele tem uma demanda rápida naquele ativo, um problema, como teve lá o Telo no imóvel ali do Morro da Viúva, como é que eu pego o recurso para, de última hora, poder desapropriar alguém, ou, enfim, fazer algum movimento para poder socorrer aquele imóvel? Ele tem que ter um recurso no caixa guardado, que é ineficiente. Então, ainda leva 40, 50 dias, ou mais do que isso, para você conseguir fazer uma oferta pública e trazer dinheiro. Daí é um paralelo inicial que se faz quando a indústria elege o fundo de participações e não o fundo imobiliário para algum tipo de investimento imobiliário. Esse outro fundo de participações, ele pode chamar capital igual uma empresa. Vem aqui, traz dinheiro, está faltando, o sócio vai lá e coloca. A vantagem, por outro lado, do fundo imobiliário é que ele tem essa proteção. A pessoa física que investe nele, e está ali, claro, por conta do incentivo fiscal, ela é protegida de todos os riscos que vêm do imóvel. Ela, claro, não pode exercer nenhum direito real sobre o imóvel, mas ela está bastante protegida contra as obrigações que vêm ou que surjam daquele ativo. Essa proteção é uma qualidade que, na visão aí,
em geral, tem ajudado bastante as pessoas a poder acessar imóveis de tamanhos que muitas vezes seriam fora do acesso daquela pessoa, mas que acaba tendo viabilidade, né, de aquisição, investimento, justamente por essa proteção que ela tem, esse conforto de ficar próximo da rentabilidade de um ativo imobiliário, mas eu não preciso me preocupar com aquilo ou ter dor de cabeça em cima daquilo. Então, de um lado é uma vantagem, de outro lado é uma preocupação que justamente distancia ali a facilidade de trazer mais dinheiro para o fundo para manter esse imóvel. Um exemplo de fundo que teve esse desafio recentemente foi esse fundo, que talvez seja hoje o maior fundo imobiliário do Brasil. Ele é o fundo conhecido como BC Fund, que é o fundo do BTG Pactual. Ele começou lá atrás, ainda era o único cotista, eram fundos de pensão que fizeram oferta secundária e venderam esses ativos ao longo do tempo. Ele começou com 300 milhões de reais e hoje tem 3 bilhões de reais. Fala, pô, como é que ele fez isso? Ele reinveste, né, o recurso. Então, a pessoa que compra a cota, às vezes não tinha lá tudo, ela queria o rendimento, ela quer ter a ingerência de receber o recurso, mas o fundo ele antecipa, ele faz securitização do crédito, reinveste e compra outro imóvel. Então, ele é um fundo que possui dentro dele uma espécie de alavancagem, né? E o fundo tem uma regra importante, a gente fala de financiamento aqui, o fundo imobiliário, como regra geral, ele não pode tomar dívidas ou onerar o imóvel que ele possui, né? Mas, por outro lado, ele pode ser cotista subordinado de uma operação de securitização, por exemplo, e cria-se uma espécie de garantia. Ele pode dar ativos que ele possui investido, LCIs ou créditos que ele tenha comprado, em garantia de operações próprias, né? Já o fundo de participações, por exemplo, esse já pode tomar financiamento até, né? Ele tem uma liberdade, né, transacional muito maior. Daí a diferença principal dele, que é poder tomar garantia, oferecer garantia. O fundo de participações acaba sendo mais presente e acaba tendo um paralelo mais evidente no momento que você faz o fundo de incorporação. É o fundo que é voltado para fazer a compra e venda do imóvel. É um fundo que tem um prazo determinado. Ele vai investir justamente na identificação, desenvolvimento, incorporação de imóvel, fazer o trabalho tradicional, típico que se tem para desenvolvimento imobiliário. Ele pode ser um desenvolvimento imobiliário para manter a renda, então ele se torna um fundo de renda, ou pode ser um desenvolvimento imobiliário para venda, que é o mais comum, que talvez seja o mais desejável desse modelo de fundo. Ele vai agregar dentro dele muito mais risco, sem dúvida nenhuma, né? Naquela visão que a gente teve inicialmente, o advogado vai ter um desafio ainda maior para poder equilibrar, né, esses interesses, o interesse do investidor, coloca o dinheiro, que é uma segurança, o interesse do administrador que vai fazer o projeto e vai investir em algo que ele desconhece, né, e o ativo em si, que tem ali as características que precisa ter para que aquele papel, né, de investimento em mercado de capitais possa estar vinculado ajustadamente com esse projeto. Então, cada tipo de fundo de desenvolvimento, ele vai utilizar um modelo próprio. Nenhum deles, talvez, tenham dois modelos iguais. Então, um prefere entrar numa SA. Então, ele pega o fundo de participações, como o nome já diz, ele é voltado à aquisição de participação societária. Ele nasceu só como ações, hoje já pode investir em limitada, desde que seja pequenininha. 16 milhões por ano de faturamento. Então, o fundo investe inicialmente numa hold, a hold investe na SPE, ou não, ele investe direto em várias SAs diretamente. Ele pode ser controlador, comprando 90% da participação daquela SPE, que é a exposição de caixa da obra, vamos chamar assim, ou ele pode ser um minoritário, ele entra só com 10%, 15% em várias incorporações. Depende do modelo que o administrador procura e que os investidores, claro, têm ali um desejo de investir, essa modelagem, essa estrutura jurídica vai se ajustar. E muitas vezes você esbarra exatamente no desafio regulatório de encontrar o modelo mais ajustado à criatividade dos clientes, daqueles que estão buscando, os empreendedores muitas vezes buscam, né, formar ali o fundo da maneira mais ajustada. Esse é um fundo, por exemplo, só para mencionar, que é o fundo RB Capital. Ele teve o número 1, número 2, número 3, número 4, eles foram fazendo diversos fundos exatamente iguais, ganhando um pouco de conhecimento ao longo do tempo em cada um dos movimentos,
investimentos e, basicamente, ele investe como minoritário. Ele tem de 10% a 15% de investimento em diversas incorporadoras. Esse aqui tem 23 projetos de incorporadoras diferentes investidos, né, em 15 incorporadoras diferentes investidas. Então, ele começa ali, lá do início da aquisição do terreno, acompanha a obra, espera a venda, e muitas vezes ele passa pelo desafio, como está passando esse aqui, que é no Rio de Janeiro, o pessoal que está aqui conhece, que é o Plaza, foi um imóvel que foi investido por meio de um fundo de participações, e ele foi comprado justamente para fazer um retrofit da face do imóvel numa rua que havia essa limitação, né? Você não podia mexer naquilo, era uma área tombada, vamos chamar assim, a fachada dos prédios ali no centro antigo do Rio de Janeiro tem essa característica, e ao lado do prédio eles construíram aí sim uma incorporação normal, criando, né, entre dois prédios ali, a fachada retrofitada e um prédio novo. Bom, não precisa nem dizer que no meio do caminho teve problema arqueológico, histórico, enfim, paralisou-se a obra por diversos meses e, além de tudo, ele enfrentou também o distrato. Esse empreendimento ele foi 100% distratado e vendido 2 vezes. Você vendeu tudo, foi um sucesso, excelente, volta tudo e vende de novo. Então, assim, e dentro de um fundo de investimento que muitas vezes o cara está esperando ali no prazo ajustado, né, a devolução do recurso. Então, o banco que trabalha com esse ativo, que é o Votorantim, teve que chamar diversas vezes ali os investidores em assembleia pedindo para prorrogar o prazo do fundo. Esse tipo de fundo ele tem lá um período de investimento, 4 anos geralmente, e um período de desinvestimento, 3 anos. É um fundo de 7 anos para a recuperação do recurso. E muitas vezes esse prazo não é o suficiente para fazer o ciclo imobiliário completo. Esse é um outro fundo, uma incorporadora menor, a gente fica mostrando exemplos de capital muito elevado. Esse aqui é um modelo, por exemplo, de uma incorporadora que não é expressiva, ela não é muito conhecida, de médio porte em São Paulo, e ele fez um fundo de 50 milhões de reais, né, justamente para financiar parte das incorporações que ele desenvolveu. Então, esse fundo coloca capital social em SPEs diretamente ou via uma holding. Ele tem os 2 modelos. Às vezes ele entra direto, se a empresa for SA, ele já compra direto, mas ele também tem uma holding dentro dele, e essa holding vai distribuindo caixa em diversos empreendimentos, em subsidiárias ou investidas dessa holding. É um fundo também de 7 anos, e ele está ali no meio do caminho, e de uma empresa que não tem aí tanto nome, não é tão relevante. Qual caminho ele tomou? Ele foi buscar a eficiência de custo da formação desse tipo de estrutura em trazer uma gestora para dentro da incorporadora. Você fala, mas tem conflito, isso não pode e tal. O fundo de participação é um fundo que permite maior flexibilidade nessas regras regulatórias de conflito ou de partes relacionadas. Conflito talvez não há, porque o investidor, que é a gestora, também é sócio do fundo e põe dinheiro ali dentro, né, na física. O diretor é responsável, inclusive, com o patrimônio próprio, né, por essa gestão. Então, não é uma estrutura montada, né, em detrimento ou em risco do investidor. Não, é para acompanhar, para se alinhar aos interesses do investidor. Então, o próprio gestor do fundo coloca recursos próprios, se alinhando, né, o tal do skin in the game, ele coloca recurso próprio no mesmo projeto. Isso ajudou a reduzir o custo da estruturação, né, e deixar alinhada, não foi necessário colocar uma bandeira do Banco Itaú, do Bradesco, para trazer os investidores e convencê-los de que o projeto seria levado a sério. É uma das alternativas. Esse outro é um fundo de participações também, que tem 2 FIPs, né, um de cada lado. Ele é 100% dois fundos de investimento, é uma estrutura muito grande em São Paulo, é um bairro novo, na Raposo Tavares, lá, que é uma estrada ali próxima a Cotia, e ele foi feito justamente de um lado para trazer investidores. Foi feita uma oferta pública no começo desse ano em 300 milhões de reais, é bastante grande o investimento, e os próprios desenvolvedores se colocaram também, os parceiros que estão ali fazendo essa obra, eles se colocaram num outro FIP, e aí um FIP de cada lado investe na SPE, que está sendo a desenvolvedora do projeto. Então, é um projeto de longo prazo e também tem uma característica própria aí de desenvolvimento. Eu não vou falar com detalhes do quadro comparativo entre um fundo ou outro, uma modalidade ou outra, mas, basicamente, a gente passou aí por esses pontos principais, e aí eu vou deixar isso para o debate, a gente depois
fala um pouco mais sobre esses assuntos. Entrando no assunto mais avançado, vamos chamar assim, do fundo imobiliário, e lembrando que ele deveria ter tido essa figura, ou ele foi criado com essa finalidade já desde a origem, né, e a gente viu que ele tomou um caminho um pouco diferente, ele se desviou ao longo do tempo e passou a ser um ativo de investimento econômico, né, financeiro, pura e simplesmente, ocupando espaços basicamente de escritório de alto padrão em São Paulo, em Rio de Janeiro, a indústria muito concentrada ali na região do São Paulo e Rio de Janeiro. Isso acabou afastando essa vocação precípua dos fundos imobiliários. E aqui tem um exemplo recente, uma legislação de 2013, que ficou por diversos anos aí em debate, e agora já está, talvez, aí na reta final. Houve uma audiência pública, a última, aí, enfim, foi em março desse ano, e é um fundo imobiliário que está sendo proposto justamente para se fazer um reloteamento de uma área que parcialmente degradada em São Paulo, é a área ali da Água Branca, do meu glorioso Palmeiras, para quem, lembrando, não conhece o bairro aí em São Paulo, é próximo aí do estado do Palmeiras. Isso é um modelo de negócio que pouco explorado, pouco utilizado. Esse fundo ele vai pegar as pessoas que têm crédito, né, ou melhor, tem direito imobiliário sobre parte daqueles imóveis daquela área, e para que todo mundo coloque esses direitos imobiliários, então é direito de aquisição, às vezes o cara não tem a propriedade, a área é degradada, a área é ruim, a área de uma qualidade jurídica questionável, né, o fundo permite, né, você tem um direito real ali reconhecido, não é a plena propriedade muitas vezes, mas eu tenho ali o reconhecimento desse direito, ele vai colocar tudo isso dentro de um fundo imobiliário, aqueles que tiverem mais de 50% da área, o fundo ficará constituído, e o remanescente desse direito vai ser objeto de desapropriação, declaração de utilidade pública, para que toda a área seja unificada numa grande matrícula e seja reloteada. Isso vai ser um fundo de investimento que vê justamente o reloteamento de uma área, enfim, enorme, e que visa, ao longo de fases, né, desenvolver essa área com uma vocação econômica muito mais pujante, muito mais viável. E um segundo exemplo, né, esse aqui é o trâmite todo desse fundo, a Água Branca, da Operação Urbana Água Branca, em São Paulo. E um outro exemplo recente também de São Paulo é o fundo do Estado de São Paulo. Houve no mês passado, foi em janeiro que começou o pregão, ele encerrou em fevereiro já. E basicamente é um fundo onde o Estado de São Paulo vai aportar imóveis dentro de um fundo de investimento imobiliário. Bom, mas por que ele faria isso? Para que serve? Justamente para buscar uma das qualidades principais do fundo imobiliário, que é dar liquidez a esses imóveis, permitir que eles sejam comercializados e locados com mais eficiência do que o Estado vem fazendo. Ou seja, ali você identifica no administrador do fundo, no gestor do fundo, pessoas que são responsáveis por cumprir uma meta e cumprir a obrigação de tratar aqueles imóveis com a finalidade final deles. Diferente do Estado, que está ali com esses imóveis 3, 4, 5 anos, apenas causando despesa e desvalorização. Então, ele busca no Estado, além disso, permitir que esses ativos imobiliários sejam transacionados como se privados fossem, porque passarão a ser privados. Né? A negociação jurídica com esses imóveis, a partir do aporte do imóvel dominical, aquele imóvel, né, público dentro do imóvel, do fundo, ele passa a ser privado. Então, você pode negociar, incorporar, financiar, você pode colocar esses ativos do Estado, que estão ali, enfim, sem uso, ou causando mais prejuízo do que ganho, né, para uma finalidade muito mais nobre. E quais são as dificuldades de fazer um fundo imobiliário para o Estado? A gente pode discutir isso na sequência, e aí eu passo a palavra para o Bira, e peço a vocês, por dar do tempo aqui, para passar adiante. Obrigado a todos. Senão eu fico falando aqui, não dá. Né? Boa tarde, sou o Birajara Rocha, eu trabalho na Fortsec, sou responsável pela estruturação lá de ativos imobiliários, principalmente CRI, a gente faz muito CRI. Vim trazer um pouco para vocês aqui da nossa experiência em securitização imobiliária e também um pouco da LIG, que é esse instrumento novo, ainda não testado. Meu objetivo aqui é só trazer todo mundo para a mesma página e depois falar de alguns exemplos da prática. Acho que o bate-papo pode ser proveitoso nesse sentido. Vocês fiquem à vontade para perguntar. A gente discute um pouquinho. O Ferrari até também conhece bastante sobre esse assunto. Acho que vai ser bem produtivo.
Bom, primeiramente a LIG é uma letra imobiliária garantida, ela foi super recente, ela foi criada agora em 2015, a legislação específica foi depois regulamentada em 2017, ainda a gente não teve nenhuma emissão dela, então a gente não sabe como ela vai se comportar de fato, mas o objetivo aqui foi, mais uma vez, o governo tentando buscar outra alternativa de funding para projetos imobiliários. O Ferrari falou bastante aqui dos fundos como tentando preencher esse espaço, né, de tentar trazer mais dinheiro para projetos imobiliários, e especificamente aqui o que o governo faz é tentar dar, aí no caso, para os bancos, porque as ligas são de emissão dos bancos, né, tentando dar para os bancos outras alternativas de captação de recursos. A gente tem já o tradicionalíssimo SFH, que busca dinheiro em poupança para dar esse tipo de fundo imobiliário. A LIG ela se assemelha um pouco, vem no mesmo sentido da LCI. A LCI também é uma de emissão privativa dos bancos, né? Estão, aliás, super equiparadas, paralelas nas discussões que a gente vem tendo ultimamente. A diferença só da LIG para a LCI é que, apesar do banco também responder com o patrimônio próprio para o pagamento para o investidor, esse pagamento não é garantido pelo FGC, assim como é na LCI. Mas, nesse sentido, ela se assemelha um pouco à securitização, que nós vamos ver um pouco mais para frente, que é o repagamento do investidor, ele fica garantido pela performance de uma carteira de créditos. E a carteira de créditos, aí, o governo também, a lei trouxe também um patrimônio de afetação sobre os créditos, que significa que, se o banco não pagar aquela LIG, a carteira, a performance da carteira vai trazer esse repagamento, né? Como eu disse, não tem ainda nenhuma emissão, infelizmente. Temos notícias de uma emissão que estava andando no mercado até pouco tempo atrás. Não sei se saiu, não, né? Ainda não. Parece para o segundo semestre. É a primeira, e aí é o primeiro nesse título, e aí a gente vai ter a oportunidade de ver como vai se comportar. Mas, por enquanto, o que a gente sabe é que a LIG ela limitou a carteira em ativos imobiliários, né? Então, portanto, ela tem que ter na sua composição de carteira ativos imobiliários representativos de 50% do seu patrimônio. Esses ativos eles necessariamente devem ser garantidos por uma garantia real, que seja a alienação fiduciária ou a hipoteca, ou, se for algum empreendimento de construção, um regime de afetação, né? Bom, então é mais ou menos nesse sentido. O CRI, o pessoal já conhece um pouco mais, é uma lei já um pouco mais antiga, 97, veio também na mesma esteira, na minha opinião, do governo tentar buscar novas fontes de financiamento para o setor imobiliário, especificamente, nesse caso, o mercado de capitais, porque o CRI ele é direcionado ao mercado de capitais, não é de emissão de bancos, mas uma companhia securitizadora. Então, foi aí que foi criado também o regime fiduciário sobre a carteira de créditos que está sendo financiada. Basicamente, você está sempre em vistas a um projeto, né? Esse projeto está sendo financiado e ele vai se desenvolver e vai trazer créditos em repagamento. E esse é o objetivo, você constituir o patrimônio de afetação sobre esses créditos para que, então, eles voltem o dinheiro, façam repagamento ao investidor do CRI. Então, como eu disse, é privativo de companhias securitizadoras. Desde 97, já tivemos várias emissões, mas isso demorou um pouco. Isso demorou bastante, para ser sincero. Eu vou mostrar para vocês num outro slide. Mas, a partir de 2008, que começaram a ter um volume maior de emissões. Hoje, estamos com um estoque bem alto, 76 bilhões de reais. Mas vocês vão ver que demorou um pouco e esses números estão mais concentrados nos últimos anos. E é basicamente isso. Deixa eu passar para o próximo slide, eu quero mostrar para vocês. O último, ali embaixo, vocês podem observar as últimas emissões do ano passado. Então, o mercado de CRI hoje está dividido dessa forma. Vocês podem ver as barrinhas de cima, elas representam a emissão de CRI. Vocês podem ver como demorou para esse instrumento pegar, mas hoje acho que
todo mundo aqui já deve ter ouvido pelo menos uma vez falar desse instrumento. Ele é utilizado hoje muitas vezes. Ele foi criado, concebido no começo assim para fazer financiamento residencial mais puro, né? Mas hoje o mercado é bem criativo, a gente acaba utilizando de outras formas. A gente já transferiu isso inicialmente para imobiliário corporativo, depois vieram as primeiras emissões feitas em cima de aluguel, começamos a fazer emissões de shopping centers. Hoje já temos algumas emissões, várias emissões, na verdade, de loteamento imobiliário, loteamento residencial e corporativo também. E mais recentemente estamos fazendo operações em cima de multipropriedade também. O Condotel, que foi não faz muitos anos regulamentado e teve algumas ofertas, dá para também fazer a parte da construção e a securitização, enfim, está bastante variado. E embaixo eu trouxe um pouco da composição essas são as emissões do último ano. Vocês podem ver ainda que são ofertas com esforços restritos em sua maioria, né? Mas são diferentes componentes de taxa e de atualização monetária. Isso significa que são vários os ativos que podem ser financiados com esse tipo de instrumento. Eu trouxe um pouco do processo de securitização. Eu não queria falar sobre muitos exemplos, porque, na verdade, a gente sempre usa um esqueleto maior que é aplicado de acordo com os tipos de ativo, né? Então, eu falei um pouco aqui de loteamento e incorporação imobiliária, e a estrutura é basicamente a mesma. A gente tem, numa ponta, a gente sempre tem que olhar para um projeto que está sendo financiado, certo? Então, a gente tem uma ponta, contratos de compra e venda, que são financiados, né? Os contratos de compra e venda dos imóveis do projeto. Esses contratos de compra e venda eles vão constituir a carteira que será a principal fonte de repagamento daquele CRI. Isso basicamente, eles são transformados em CCIs, que são cédulas de crédito imobiliário, empacotados pela securitizadora numa forma de um CRI, e isso é vendido para o mercado de capitais. E esse foi o objetivo inicial, acho que do governo na criação do instrumento, trazer dinheiro que não fosse do SFH, não fosse de poupança, não fosse de banco, mas sim de pessoas físicas como nós. Qualquer pessoa aqui pode comprar um CRI, são fontes alternativas para direcionar para esses projetos, né? E acho que, nesse sentido, ele foi muito bem sucedido. Nos últimos anos, a CVM, principalmente, e também um pouco o governo, eles fazem algumas críticas sobre será que esse dinheiro ele está chegando onde deveria chegar. A gente teve uma intenção lá atrás de fazer se chegar para o setor, para residências, né? Mas o que se vê hoje muito é uma concentração de operações financiando o corporativo, né? Shopping centers, outro tipo de ativos. Eu acho que sim, tá? Apesar de ter uma impressão um pouco diferente, porque há muitas emissões muito grandes financiando o corporativo. Eu acho que tem muitas emissões também pequenas financiando pequenos projetos. Então, seja loteamento, ou resorts, ou ainda incorporação imobiliária. Incorporação imobiliária, eu sei que, nesses últimos anos, o setor da construção sofreu um pouco, com vendas e no seu desenvolvimento, né? O pessoal reclama muito que tem muito estoque parado hoje em dia, poucos projetos lançados, mas eu acho que, mesmo assim, o instrumento ele cumpre a sua função inicial. É importante dizer. E não é à toa que foi... aliás, o governo ele coloca essa discussão para justificar se o CRI, porque tem um benefício fiscal na ponta do investidor, né, isento de imposto de renda da pessoa física, se ele deveria manter esse benefício, porque o dinheiro não estaria chegando no lugar certo. Mas eu acredito que está, e é um bom instrumento ainda para fazer esse tipo de financiamento. E, com isso, eu queria só encerrar para colocar todo mundo mais ou menos na mesma página do que a gente está falando, para a gente, então, discutir alguns casos na prática aqui, como é que está funcionando, se está dando certo, diferentes tipos de ativo que podem ser financiados com essa modalidade, e para responder perguntas que vocês tenham aí sobre esse processo de securitização. Obrigado.
Eu gostaria de direcionar uma pergunta para o Ferrari. Na opinião dele, além do conhecimento técnico, qual o principal papel e quais as atitudes que um advogado deve possuir para a captação de recursos dos fundos? Essa é uma questão que volta e meia acontece no escritório, que o cliente chega e fala: Ferrari, eu preciso de recurso. Eu falo: eu sou advogado, eu não sou o banco. O cara confunde, né? Então é bem curioso isso, mas cada vez mais, né, o advogado de negócios imobiliários, ele acaba transcendendo um pouco o papel, né, pura e simplesmente de execução dos documentos regulatórios ali para atender às regras e tudo mais, e sem dúvida são documentos complexos, ainda são, né, apesar de algumas ofertas começarem ali a ficar um pouco mais simplificadas. A gente tem o fast track ali, o modelo de oferta sem o prospecto, que é aquela oferta pública mais complexa, maior, voltada para o varejo, pela instrução CVM 400, você consegue fazer a 476, mas o papel do advogado é justamente o de ajustar esse alinhamento, né, de interesses que existe entre o mercado e o empreendedor. O advogado ele sabe do negócio imobiliário, ele sabe dos riscos que tem de forma subjacente a atividade ali desenvolvida, e ele vai conseguir ser o tradutor dessa linguagem. A linguagem do tijolo com o dinheiro, ela até hoje ainda é engasgada. O mercado de capitais olha para aquilo com um tipo de risco pontual. Ele sabe os riscos que ele gosta de correr. O mercado de capitais ele quer saber, literalmente, quais são os riscos. Aí ele aceita ou não aceita. Ele não tem problema com risco. Ele gosta, até o que dá retorno para ele. Então, me fala todos os riscos. Aí você pergunta para o incorporador: qual é o risco do teu negócio? Fala: nenhum. Está tudo em ordem? Vou comprar aquele imóvel. Está tudo certo? Está tudo certo. Então, é difícil, essa linguagem ela ainda engatinha, né? E você tem que mudar essa concepção, né? Trazer o investidor, ou o pensamento do investidor, para o desenvolvimento do negócio. Nem sempre é muito fácil. O advogado acaba sendo esse filtro. Ele trabalha ali em fazer uma linguagem ajustada de um para o outro. Começar a mostrar para o empreendedor que ele tem coisas importantes que ele precisa fazer. O mercado de capitais ele não vai investir recursos também em quem não tem governança. Ele busca, ele dá governança na medida que ele cria o fundo, né? É isso que se busca, mas ele olha para empreendimentos, empresários e sociedades que já tenham pelo menos iniciado a governança, né? Então, assim, esse papel aí de identificar quanto de ingerência, quanto de preocupação eu preciso ter e divulgar, é o advogado que vai fazer, né? Sem dizer, claro, na identificação do melhor veículo. Muitas vezes você usa um fundo de participação, um fundo imobiliário para fazer um loteamento, né? Eu acho que essa é uma tendência, uma opção, né? A gente falou muito aqui em buscar soluções para os problemas que se encontram hoje, ou de forma tributária, ou de forma societária. Você tem o risco societário de não ter o lucro para distribuir para o seu parceiro terrenista, tem o risco fiscal, na hora que você faz a permuta, e aquilo é receita na veia para o vendedor do imóvel, permutante. Então, esses riscos todos eles podem ser endereçados via um fundo de investimento. Quem vai saber essas diferenças é o advogado. Ele tem a obrigação de entender a regulação e saber se aquilo pode ou não pode ser feito. Se aquilo se ajusta para aquela pretensão de atividade ou não. Você vai sugerir, vai mostrar caminhos que muitas vezes o empresário por si só, ou o pessoal do mercado de capitais, que também é muito interessante falar isso, eles acham que sabem tudo, porque já fizeram um fundo, eles vendem fundo, eles fazem a divulgação. Se você pegar uma pessoa que faz a comercialização desse tipo de produto, que é o corretor, que é corretor mesmo, que é de valor imobiliário, não é de imóveis, esse corretor ele tem um discurso perfeito, ele conhece todos os riscos, ele fala até o número da instrução. Só que ele só decorou aquilo, ele não sabe o porquê que aquilo surgiu, ou da onde veio, para onde vai, né? Qual é o viés, qual é o caminho, qual é a razão, qual é a motivação, qual é a justificação, a justificativa daquela estrutura. Então, isso o advogado é que vai poder contribuir. Obrigada.
Para o Bira, gostaria de perguntar quais são os pré-requisitos para início de um processo de securitização. Bom, na verdade, é uma pergunta bem ampla. Eu ouvi nos outros painéis aqui algumas questões sobre principalmente no de multipropriedade, por exemplo, vou pegar um exemplo assim. Há muita dúvida ainda sobre o regime, sobre a segurança jurídica do regime de multipropriedade. A gente falou um pouco foi falado um pouco, aliás, da legislação que está em curso, que daria mais segurança. A gente tem nos outros painéis, estamos falando de funding de loteamento também. Cada ativo é um ativo, né? Então acho que a gente tem que tratar eles de forma diferentes também. Mas quais são os pré-requisitos? Eu tenho um checklist, não tenho, na verdade. O que eu tenho assim o que a gente procura olhar é sempre um projeto. Qual que é o seu projeto? Você tem um bom projeto, ele está aprovado, está devidamente encaminhado, nada que seja tão incipiente assim. Mas passado essas primeiras barreiras de aprovação, de você tem uma coisa estruturada do seu lado, eu poderia dizer que hoje a gente faz securitizações, e não digo só a gente, mas o mercado em geral faz securitizações tão flexíveis que conseguem abarcar quase todos os casos, assim, desde o início da construção, uma primeira carteira lançada, vendida, com alguma porcentagem de venda, até aquela performada já com a BITS ou TVO, ou já com o empreendimento funcionando, com algum histórico de pagamento. Eu acho que hoje a gente consegue atender todos os públicos. Então, quando a gente fala em pré-requisitos, não necessariamente a gente tem uma coisa tão moldada, e acho que não tem que ser assim, tá? Acho que a gente procura fugir até um pouco do modelo dos bancos, que eu acho que às vezes olham um pouco uma coisa mais checklist, né? Mas, então, só para resumir, acho que hoje a gente não tem um pré-requisito. O pré-requisito é que seja imobiliário, talvez, né? Eu agora acho que vale até mencionar, a CVM aceitou, né, recentemente, que nem o objeto da empresa imobiliário não precisa mais ser requisito. Então, no caso da Redditor, né, enfim, é um hospital, ele teve uma oferta pública de um CRI cancelada, né, por essa exigência. Você é um hospital, está emitindo um CRI. Lá atrás, né? Tem 3 anos isso, mais ou menos. E aí aquilo foi um susto. Poxa, eu estava com a oferta aqui, de fato tinha sido vendida a oferta, foi um transtorno para a indústria. Passou uma sinalização estranha, porque o projeto era correto, era compra e venda de imóvel, e é uma empresa hospitalar, mas ele compra e vende imóvel, né? Não é exclusivo, né? Ela não é uma ser eficaz. Era nesse sentido mesmo a pergunta? Tá. Você tem que contratar uma empresa especializada em service. Isso, em gerenciamento de carteira. Tem. Esse é outro ponto importante. Se você não transfere, faz o espelhamento, que a gente chama, o acompanhamento à distância. Isso. Historicamente, os exemplos são ruins. É mais barato, é metade do valor, menos do que é você fazer a gestão da carteira, o tombamento da carteira. O que quer dizer isso? A cobrança, a emissão de boletos, o acompanhamento da adimplência na adimplência é feito por um terceiro, uma empresa que tem um software que faz essa gestão, né, imobiliária do seu crédito. Você faz o espelhamento, é só você acompanhar a conta bancária. No caso recente, aí, mais famoso, né, da Scopel Urbiplan, o fato de eles terem feito dentro da empresa a gestão do crédito acabou sendo um transtorno na hora de recuperar essa garantia. Oi, Cíntia. Eu queria perguntar, diante do cenário que a gente já viveu, eu acho que já está terminando, de inúmeros distratos e de inadimplência muito alta, como que as carteiras, os CRIs se comportaram? É muito famoso o caso da GAI e da Urbiplan, brigando lá e pedindo recuperação judicial, mas eu acho que é um caso isolado, e eu queria saber, no genérico, como que as demais carteiras de CRI têm se comportado. Os dois, se puder. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem. Olha, a gente sempre procura manter uma gestão mais próxima assim, da carteira que eu estava falando, mas também a gente mantém isso por meio de alguns covenants financeiros aqui. No caso, a gente tem algumas carteiras que apresentam uma certa quantidade de distratos,
Mas por meio de covenants obrigacionais e financeiros, seja de sobregarantia, ou seja de entrar realmente na gestão e administração da carteira e fazer uma melhor gestão das vendas até às vezes, a gente tem conseguido contornar esses problemas. Acho que esse caso específico que você citou deu muitas lições, acho que para todo mundo no mercado, várias pessoas acabaram participando disso, e isso veio um pouco dessa experiência, tá? Até para te falar. Acho que tem até para complementar o que o Bira falou, teve um aprendizado, sem dúvida nenhuma, e a gente identificou uma boa realidade, que a gente não tem securitização true sale, né, que é aquela que você se desliga do crédito com um certo volume no Brasil ainda. Agora começou a ter, né, mas na maioria das vezes você cede o crédito e você tem uma fiança, um instrumento de dívida que cobre, né, eventuais default, eventual atraso ou distrato. Então, essa modalidade acabou maquiando, né, o efeito do distrato em alguns CRIs. Além disso, mesmo nas operações que não têm a cobrigação, o distrato acabou sendo tratado como inexistência do crédito. Eu tinha o crédito, agora não tenho mais. E o Código Civil permite que você seja e fique, quer dizer, obriga que você é responsável pela existência do crédito, mesmo se isso não estiver ali estabelecido no contrato. Então, como você me cedeu uma coisa que não existe mais, você fica obrigado a me indenizar. Então, até em ocasiões que você não tem nem como buscar, e o coitado do seu excedente acaba ficando obrigado a pagar. Mas, sem dúvida, e agora nas últimas operações recentes, sempre que a gente vai fazer uma operação, essa hipótese, né? E em caso de distrato, é uma cláusula nova que passou a ter em todo o contrato, estabelecendo regras de como será tratado o efeito do distrato, né? Se ele vai ser prontamente assumido, se vai existir um prêmio, se vai ser devolvido, como fazer para que esse efeito fique endereçado, pelo menos, para que o investidor saiba, na hora que aquilo acontecer, como é que vai ser endereçado o tema. Isso porque a gente sempre tratou esse vencimento antecipado como uma hipótese de recompra, né? Recompra compulsória. E quando não há o que se recomprar, porque o crédito não existe mais, a gente tem utilizado essa opção da multa indenizatória. Eu tenho duas perguntas só que são bem distintas. A segunda... Já vai finalizar, já. Então, vai rapidinho, Cíntia. O pessoal está levantando a bandeirinha lá. O ponto mais crítico realmente na securitização é a obra, é exatamente ter a garantia de fazer a obra. Considerando uma obra pronta, concluída, entregue, aceita, recebida, enfim. Qual é a proporção de peso que a carteira de fato tem? Então, ter uma carteira saudável, com alienação fiduciária, registrada, com baixo índice de inadimplência e distrato? Isso é ouro hoje em dia. Ou o que vale mais, na verdade? Ou a saúde financeira da empresa? Porque a gente tem visto muitas empresas numa situação... A carteira, a carteira vale A mais. carteira vale sem mais. dúvida. A carteira bem criada, né? Vamos dizer, igual filho. Se você investiu na base, ele vai ficar muito bem lá na frente. O crédito é igualzinho. Se você cuidou do contrato, cuidou do acompanhamento, cuidou da venda, vendeu corretamente, não com sacoque, mas vendeu com tabela price, né? Teve um cuidado de fazer as vendas com anais de crédito, tudo isso vai representar um ganho enorme na hora de vender a carteira. Né? Você teve acompanhamento, espelhamento ao longo da vida, aqui o tal do behavior, né? O comportamento do crédito nos últimos meses, aquilo torna o crédito praticamente um dinheiro. Né? Você desconta rapidamente. Ao passo que o crédito da empresa depende de análise. Né? Depende da capacidade de crédito da empresa, que hoje em dia não tem uma que você fala essa é boa. Talvez a Nestlé, enfim, o AAA que eu conheço já não tem, não dá para encher uma mão, né, de crédito AAA no Brasil. Acho que em razão um pouco de todos esses aspectos que você falou de cuidar a carteira, que já tem no mercado faz algum tempo e as pessoas acho que estão absorvendo isso de fato, que hoje está possibilitando a gente fazer alienação fiduciária true sale de fato, né? Venda de fato, porque o pessoal está prestando mais atenção nisso, tenho percebido, né? Sem dúvida, o crédito pós-obra entregue com alienação fiduciária, CCI garantia real, esse crédito está bem disputado, muito disputado, a ponto de gente comprar crédito que não é desse para falar que é. Esse é o problema do Brasil, às vezes tem isso. O excesso de dinheiro começa a criar esses gargalos que a gente, enfim, evita que aconteça novamente. É verdade. Obrigada. Obrigado a todos, enfim, estaremos aí no pessoal. Coffee Break.